Olá, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e a sua alma. 1 Samuel capítulo 17, versículos 50 e o 51. A Bíblia diz que o jovem Davi feriu e matou o gigante Golias com uma funda e com uma pedra, e cortou-lhe o pescoço com a sua própria espada. Deus ferveu essa palavra no meu coração e eu quero compartilhar com você. Nunca entregue o que Deus põe na tua mão. Nunca entregue o que Deus confiou às suas mãos ou colocou às suas mãos. Nunca entregue o que Deus te confiou. Deus nos dá talentos, oportunidades e responsabilidades específicas para cumprir o propósito dele em nossas vidas. Nenhum chamado, ele é chamado sem as ferramentas necessárias para executar a vontade e o propósito de Deus. Seria impossível cumprir a ordem de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, ir para a guerra sem as ferramentas de Deus. Então, meu irmão, muitos, por medo, dúvida ou pressão, desistem, abandonam o barco ou entregam aquilo que um dia Deus confiou a eles. Deus colocou na mão deles. Hoje, pela permissão de Deus, nós vamos aprender que Davi preservou, Davi, ele valorizou e ele lutou por aquilo que Deus colocou em suas mãos. Se você observar, primeira coisa, Davi reconhece o valor do que Deus te deu. Meu irmão, minha irmã, obreiro, reconheça o valor daquilo que Deus te deu. Não faça como Esaú, que desprezou a sua primogenitura e depois pagou um preço amargo, e ainda que com lágrimas, não conseguiu de volta aquilo que era dele por decreto de Deus e da lei. Mas Davi valorizou aquilo que Deus deu a ele: uma funda, uma pedra, uma unção, uma coragem, uma determinação. Davi reconheceu que a experiência como pastor e o uso da funda foram dons de Deus na vida dele. 1 Samuel capítulo 17, versículo 37, ele conta as experiências do campo, quando ele cuidava das ovelhas do seu pai lá no deserto. Então, ele entende que essa funda, que essa coragem, que essa unção, ele entende que tudo isso foi dom de Deus para a sua vida. Não despreze o que parece pequeno ou insignificante. Não despreze. O que Deus colocou em suas mãos tem valor. E Deus pode usar coisas pequenas que foi confiada às suas mãos para fazer coisas grandes e extraordinárias nessa terra. Por exemplo, os pães e peixes. João capítulo 6, versículo 9, aquele menino que a Bíblia não fala o nome, nas suas mãos levou os pães e os peixes e colocou nas mãos do Senhor Jesus. E ele deu graças, ele glorificou ao Pai e aquilo se multiplicou extraordinariamente, misteriosamente pelo poder de Deus. Então não despreze aquilo que Deus colocou em suas mãos, os talentos, os dons, um rebanho. O pouco nas mãos de Deus é muito.
Repita comigo: o pouco nas mãos de Deus é muito. Meu irmão, pare de comparar o que Deus te deu com o que Ele deu a outros. Valorize, glorifique, seja um privilegiado por aquilo que Deus te confiou, por aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Cada um, Ele reparte conforme a sua soberania. Uns Ele dá mais, outros Ele dá menos. Uns Ele confia mais, outros Ele confia menos. Mas certo que Deus dá talentos a todos. E um dia pedirá conta a todos desses talentos que foi colocado à disposição dos servos. Use o que está em suas mãos com gratidão e fé. E Deus vai fazer coisas grandes e extraordinárias. Tem um versículo na Bíblia que diz: não desprezeis as coisas pequenas. Não desprezeis os humildes começos. A maior igreja que existe no mundo hoje, ela começou com 1, com 2, numa sala, num mato, num culto de oração. E Deus fez o fogo da sua graça jorrar por toda a terra. Não ceda ao medo ou à pressão. 1 Samuel 17, versículo 33 ao 39, a Bíblia diz que Saul tentou colocar sua armadura em Davi, mas Davi recusou e escolheu confiar no que Deus já havia lhe dado. Meu irmão, não vamos conseguir vencer na nossa força, nas armas dos homens, nas armas carnais. A Bíblia diz lá em Coríntios que a milícia das nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas de Satanás. Então, o mundo espiritual se combate espiritualmente com as forças de Deus, com aquilo que Deus nos dá, nos confia. Davi tentou com a armadura de Saul, como dizem muitos pregadores. A armadura de Saul é para Saul. Os talentos e o que Deus deu para Davi é para Davi. Cada um no seu quadrado com aquilo que Deus te deu. E Deus vai te usar poderosamente com os talentos que Ele te deu. Não adianta você eu queria pregar igual fulano, eu queria cantar igual a fulana, eu queria ser um grande pastor igual o fulano. Meu irmão, cada um é único. Cada um, Deus dá um talento. Deus não dá todos os talentos para uma só pessoa. É um corpo e Ele vai compartilhando os talentos. Então se contenta com o que Deus te deu e seja usado tremendamente nas mãos de Deus. A pressão externa pode te fazer duvidar do que está em suas mãos. A pressão de todos os lados pode te fazer duvidar do que está em tuas mãos. E você pode começar a dizer: é incapaz de ter vitória com isso que está nas minhas mãos. É incapaz de crescer com o que está à minha disposição. Pois em nome de Jesus eu te digo, se foi Deus que te deu, que colocou nas tuas mãos, que confiou, vai fazer coisas grandes e extraordinárias com essa simples coisa que Deus colocou nas tuas mãos. Um exemplo: Gideão venceu com 300 homens, porque confiou no plano de Deus. Juízes capítulo 7, versículo 7. Foi convocado 32 mil homens, vocês conhecem a história. Deus disse que havia muito covarde, ele deu um brado, 10 mil foi embora, e Deus diz: ainda tem muito covarde, e ele deu outro brado, foi outra turma embora, e deu outro brado, Deus disse: ainda tem covarde. Ele foi lá beber água e diz: aquele que beber lambendo, olhando para todo lado, você coloca a parte. O que dobrar o joelho, ficar lá dormindo, você manda voltar. Voltou mais 12 mil. Ficou 10 mil. Deus diz: ainda tem muito covarde. Manda os covardes que voltam. Voltou 9.700, ficou 300. Mais 300 de verdade, 300 guerreiros, 300 valentes, 300 que estavam com Gideão para o que der e vier e para a glória de Deus. E Deus então deu vitória somente com os 300, porque Gideão confiou no Senhor. Não permita que o medo
ou as opiniões dos outros te afastem do que Deus colocou em sua vida, em suas mãos. O que Deus te deu, está dado. E não tem homem, não tem demônio que pode tirar o que Deus te deu. Só Deus e você mesmo com atitudes insensatas e impensadas. Use com coragem o que Deus te deu. 1 Samuel 17, versículo 45 ao 57, Davi enfrentou Golias com fé, sabendo que a vitória viria pelo Senhor. Em momento algum, Davi achou que a vitória viria por ele próprio, ou por sua força, ou por sua capacidade de talento. Ele usou os talentos que Deus deu, mas ele tinha certeza que a vitória viria da parte de Deus. Usou os talentos que Deus te deu. Usou a fé, a coragem, a funda, a pedra e partiu, e Deus deu vitória. Assim será comigo e contigo. Ele não entregou sua confiança e nem recuou diante do gigante. Meu irmão, minha irmã, obreiro, não recue diante dos gigantes que estão diante de você. Quando Moisés mandou os 12 espias lá, viram gigantes, homens grandes de Anak. Voltaram, 10 diz, é impossível conquistar a terra, vamos largar disso, mas 2 não desistiu, e tomado dos talentos que Deus tinha dado, Josué e Caleb, disse, não, tem gigante mesmo, tem problemas, são guerreiros, mas nosso Deus é maior, e Ele prometeu para nós, e Ele não mente, Ele não falha, vamos porque a terra é nossa, e Deus deu vitória. Lembre-se que a vitória pertence ao Senhor. 1 Samuel 17, 50. A vitória de Davi veio porque ele agiu em obediência e confiou em Deus. Se eu e você agirmos em obediência e confiarmos em Deus, qualquer gigante que está diante de nós vai tombar pelo poder de Deus. Creia nisso, irmão. O que Deus coloca em nossas mãos é para a sua glória e não para a nossa. O que Deus confia a você, os talentos, não é para te envaidecer, para te encher de soberba, de orgulho, te afastar de Deus, te tornar uma pessoa insuportável. Não. É para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Se Deus for glorificado na sua vida, na sua casa, no seu ministério, ele virá te honrar com honras extraordinárias. Isso aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, com Daniel e tantos outros servos de Deus. Paulo e Silas na prisão usaram o louvor como arma e Deus trouxe libertação. Atos 16, 25 e 26. Seja fiel com o que está em suas mãos e Deus cuidará do resto, meu irmão. Creia nisso. Nunca abandone ou entregue ou despreze aquilo que Deus confiou um dia nas suas mãos. E para encerrar essa reflexão, Deus confiou algo precioso em suas mãos. Pode ser um talento, um ministério, uma promessa ou uma oportunidade. Não entregue ao inimigo, ao medo ou às circunstâncias. Lembre-se, a vitória vem de Deus, mas Ele a realiza através do que Ele te deu. Deus vai usar você e os talentos que Ele te deu. O que Deus tem colocado em suas mãos. Hoje é o dia de renovar o compromisso de usá-lo para glorificar a Deus. Use, irmão, o que Deus tem te dado. Uns Ele tem dado visão, revelação, unção, graça, palavra. Deus tem dado vários talentos. Deixa Deus te usar. Não negocie o que Deus te deu um dia. Porque um dia também Ele te pedirá conta de todos os talentos que Ele te deu. Deus te abençoe.